Então vamos lá. No livro de 2 Reis, capítulo 5, do verso 20 ao 27, onde diz o assunto: Geazi é atacado de lepra. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dai-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestidos. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e armou 2 talentos de prata e 2 sacos com 2 mudas, e vestidos, e pôs-lhe sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou as 2 das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e foram-se então ele, e entrou, e pôs-se diante de seu senhor, e disse Eliseu: de onde vem Geazi? E disse: teu servo não foi a nenhum, nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro, e encontrar-te, era isto ocasião para tomares prata, e para tomares vestidos, e olivas, e vinhos, e ovelhas, e bois, e servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele, leproso como a neve, branco como a neve. Irmãos, deixa eu só aceitar aqui alguns alunos. Meus irmãos, vamos lá. Então, nesta passagem aqui, tá? Naamã, tá? Ele era um dos chefes dos capitões ali que tinha naquela região, e ele tinha uma lepra, tá? Esse Naamã, ele tinha uma lepra, e aí, antes deles estarem ali perto de Eliseu, eles pegaram ali uma menina na província dos israelitas e levaram como uma menina como escrava. E quando levaram a menina como escrava, a menina começou a trabalhar para esse homem que era Naamã. E Naamã, ele tinha pago várias pessoas, vários feiticeiros, várias outras pessoas para poder curar ele dessa lepra. E ele não conseguia arrumar cura de nada. Mas aconteceu que um dia, a menina vendo a angústia do seu senhor, que era o seu patrão, ela chegou na sua senhora e falou assim: olha, minha senhora, eu tenho observado que o meu senhor, ele está sofrendo com essa lepra. Mas olha, eu conheço um homem de Deus que se o meu senhor for encontrar com ele, eu tenho certeza que o meu Deus é capaz de libertar ele dessa lepra. E aconteceu que a esposa desse homem chegou e falou: olha, a menina falou que lá em Israel, lá perto, antes de vocês com os filhos foi roubar as crianças lá, ela falou para mim assim, que lá tem um homem, ele é chamado Eliseu, e ele é capaz de tirar essa lepra de você. E na mesma da hora, aquele capitão da guarda, ele foi até o seu senhor e pediu carta para que ele pudesse ir até lá e pedir uma autorização para conversar com Eliseu. E aconteceu que assim ele teve aquela permissão e foi. E quando ele chegou lá, o rei que estava na época se indignou, falando: como assim, de certo, quem eles acham que eu sou? Mas Eliseu falou: não, deixa ele vir até a mim e vamos ver o que ele quer. E quando, irmãos, esse Naamã chegou até Eliseu, ele falou assim: olha, Eliseu, uma menina lá, que é uma criada minha, ela era do seu povoado, ela falou que você tem um Deus poderoso, um Deus que é capaz de libertar a minha lepra, e olha, eu já estou definhando, eu já estou morrendo, porque isso está me machucando, está me consumindo. Então eu queria saber de você, se eu tenho libertação ou não. E ali saiu essas palavras da boca de Eliseu: ó, você quer uma libertação? Você acredita que você pode ser liberto? Sim, eu acredito. Ele falou: então vai lá no Jordão, nada 7 vezes lá e você vai ser curado da lepra. Irmãs, Eliseu falou isso e virou as costas e saiu. Ó, vai lá no Jordão, nada, mergulha 7 vezes lá e vai acontecer. Você vai ser liberto. Na hora, o capitão da guarda ele ficou indignado. Como assim? Pô, tem tantos rios, tem o rio Eufrates, tem tantos rios famosos lá na nossa província. Se fosse assim, eu tinha mergulhado 7 vezes lá. Agora ele não fez nem questão de mim, não colocou a mão na minha cabeça, não falou nada para mim, simplesmente só mandou eu mergulhar naquele rio que para eles, vamos dizer assim, era um rio sujo. Não, vamos embora. Aí pegou toda a comitiva deles, irmãs, e voltou para a cidade dele de novo. Só que um dos moços que estava ali com ele falou: não, Geazi, ô Naamã, vamos fazer assim. Ele não só pediu para você mergulhar 7 vezes?
Sim, foi. Então, se ele tivesse te pedido muito, você não daria? Sim, eu daria. Então, ele te pediu só para você mergulhar 7 vezes. Então, faça o que ele te mandou, porque se ele falou, eu creio que pode acontecer com o senhor. E aí aconteceu que Naamã, irmãos, ele foi até lá, o rio Jordão, e mergulhou 7 vezes. E na 7ª vez que ele mergulhou, ele já estava curado da lepra. E quando ele recebeu aquela libertação da lepra, meus irmãos, ele voltou com gratidão a Eliseu. E chegando-se a Eliseu, ele falou assim: olha, Eliseu, agora bem eu sei que há Deus verdadeiramente aqui em Israel. Então vamos fazer assim, ó, pelo bem que você me deu, eu trouxe aqui comigo roupas, eu trouxe dracmas, eu trouxe pérolas, eu trouxe dinheiro, eu trouxe talento. E lembrando, tá, meus irmãos, que talento, tudo isso que está falando aqui na palavra, era moedas de ouro, tá? Talento naquela época era uma moeda, tá, de prata, e tinha também as moedas de ouro, tá? Então um talento era um peso, uma medida também, tá? Então eu trouxe um peso, eu trouxe um talento para você aqui, então aceita como uma gratificação pelo que você fez para mim. E Eliseu falou assim: não, quem fez foi o Senhor, eu não quero nada de você. Você pode voltar para tua casa com tudo que você veio, porque foi Deus que fez a obra. Então ele que merece toda a glória. Não pode ir embora. E aí ele pegou e falou assim: não, por favor, aceita, aceita. E Eliseu continuou insistindo, falando que ele não aceitaria. Até que, por fim, Naamã falou para ele assim: olha, Eliseu, vamos combinar assim, a partir de hoje, eu vou orar só no solo do povo de Israel, eu vou orar agradecendo o teu Deus, porém, eu já te peço perdão antecipadamente, porque o meu senhor lá, ele adora os deuses dele, ele prostra perante os deuses dele, porém, eu vou continuar adorando o teu Deus, então você permite que eu leve daqui um pouco de terra para que eu possa dobrar o meu joelho nesse solo, para que sempre que eu dobrar o meu joelho nesse solo, eu possa me sentir estando aqui nesse lugar que é vindo de Deus. Assim, Eliseu aceitou, aquele homem levou e foi embora. E aí entra na história, tá, irmãos? Por que que a gente tem que entender a história? Porque aqui é uma continuação do que eu acabei de contar para os irmãos. Veja que quando aquele Naamã, ele foi embora, voltou com as suas comitivas, voltou com o ouro, com a prata, com as vestes, voltou com tudo que ele trouxe para presentear Eliseu. E ele foi embora. Só que quando ele estava indo embora, entrou uma ganância dentro do coração de Gease. E Gease, ele era o servo de Eliseu. E ele ficou inconformado. Puxa vida, como assim Eliseu não aceita ouro, prata? Não, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás de Naamã e eu vou falar para ele que chegaram alguns moços agora da província de Efraim, que é uma terra, uma montanha mais longe, e eles são filhos dos profetas, e vou falar que eles estão passando necessidade, e que eles chegaram após eles ter saído. E aí eles não vão saber mesmo se é mentira ou se é verdade. Eu conto essa história para ele, e aí eu trago uma muda de veste, eu trago um pouco de talento, eu trago um pouco de ouro. E assim Gease foi, irmão, saiu correndo atrás de Naamã. E quando Gease foi atrás de Naamã, Naamã parou ali a sua comitiva, quer dizer, o seu exército, e quando Naamã parou, Naamã perguntou para ele: ô moço, vai tudo bem com você? E Gease falou: sim, sim, vai tudo bem comigo, e com Eliseu, meu servo, com meu senhor, vai tudo bem. Ele falou assim: então o que que te assola? Ele: então, sabe o que é? É porque vocês acabaram de sair, e assim que vocês saíram, chegaram 2 moços de uma montanha distante, filhos de profetas, e eles mencionou que aonde eles estão está uma carência muito grande, e eles estão precisando de guarnições, de ouro, de prata, de talento, até mesmo de vestes. Então o Eliseu, ele pediu que eu viesse aqui agora e pedisse para você se não tinha como você dar aquilo que você falou que ia dar, porque agora para ele não vai servir, mas para esses moços que vieram da montanha, para eles vai servir certinho. Então Gease estava ali naquele momento, Naamã falou: não, com certeza. E aí Naamã pediu para que os moços dele, colocou sobre as costas dos moços, que eram os servos de Naamã, colocou ali as guarnições, colocou vestido, colocou dinheiro, colocou ouro, colocou prata, e ajudou eles, no caso, Gease, voltar para o estaleiro que ele estava. E quando Gease chegou lá, Gease dispensou os moços lá na porta, e já foi guardando as coisas. E quando ele guardou tudo isso, ele passou por detrás de Eliseu. E quando ele passou, irmãos, por detrás de Eliseu, Eliseu falou assim: Gease, aonde você estava? E Gease falou assim: não, meu senhor, nem aqui nem ali. Aqui eu estava. Eu não fui para canto nenhum. E ele falou: de certo, meu coração não estava com você. Como seria isso, irmãs? De certo, meu coração não estava com você. De certo, tipo assim,
Eu não estava na comunhão, imaginando e tendo uma visão de onde você estava. E aí, na hora, ele falou assim, você mentiu para mim, pois você foi ganancioso, você foi soberbo, pois agora, por causa da sua mentira, a lepra que estava em Naamã, ela vai pegar você e toda a tua geração. Então, assim, irmãos, veja que a lepra, ela não só pegou Gease, ela amaldiçoou a geração de Gease inteira. Então, irmãs, naquele mesmo instante que a lepra pegou Gease, pegou a esposa, pegou o filho, pegou o neto, pegou o tio, pegou a tia, irmãos, foi a geração de Gease. Porque aqui a palavra ela falou bem claro, por causa disso, da tua mentira, você e toda a tua geração vai pegar a lepra que estava em Naamã, e toda a família de Gease foi cometido da lepra. Por quê, irmãos? Quando fala que toda a família foi tomada de lepra, nós entendemos que é uma coisa simples. Mas naquela época, quem era tomado de lepra, eles eram excluídos da sociedade, eles eram jogados para fora da sociedade, porque lepra era uma doença que não tinha cura, e quem tinha contato com o leproso pegava lepra também. Então, quando fala que você e toda a sua geração será leproso, nesse sentido, acabou com a geração dele, porque todos teriam que ser jogados para fora do acampamento, isso independente sendo o povo de Israel ou não, era uma lei da época, tá, irmãos? Veja que nós vivemos esse momento agora pandêmico, né? Lembra da pandemia? Que todos aqueles que estavam com pandemia tinham que ficar isolado? A gente fala, ah, não tem nada a ver, tem. Veja que nós tivemos um momento de pandemia em 2019 e 2020. Então, se tinha um parente com pandemia, toda a família era isolada. Toda a família era isolada. Então, se tinha 5 numa casa, os 5 tinham que ficar isolados. Né? Eu lembro que eu fiquei também, minha família ficou. Quantas vezes tinha que pedir para os pessoal do mercado largar as coisas no portão, eles iam embora, depois a gente pegava. Então, veja que nós vivemos esse momento. Então, lepra, naquela época, é como se fosse a pandemia. Quem tinha Covid, ninguém chegava nem perto, porque ninguém queria morrer. Lepra era a mesma coisa. Hoje tem, né, até o nome já nem é dado mais como lepra, né, tem até um outro nome, tá? Mas naquela época, lepra, quem pegava lepra, ele era isolado e afastado de todos, tá certo? Meus irmãos, vejam assim, quando eu conheço a história, tá? Veja que intérprete de Libras, no contexto religioso, para que ele tenha uma boa e clara interpretação, ele precisa desvendar e entender, certo? Isso, Deus abençoe, irmã Mirtz. Leximaniose, né? Isso mesmo, leximaniose, alguma coisa assim, né? É os contextos, tá? Mas Deus abençoe, os É irmãos. isso mesmo, leishmaniose. Isso, Deus que abençoe. Tá? É um nome hoje que é usado para lepra, tá? Tem um nome hoje cientificamente falando, tá? E tem cura, tá? As pessoas que pegam têm cura normal, tá bom? Meus irmãos, nós, entendeu assim, nós que estamos no contexto religioso, vamos falar de Libras no contexto religioso, quando eu conheço o corpo textual, se torna mais fácil para mim pensar nas estratégias de interpretação, lado direito, lado esquerdo, processo prosódico, incorporação de cena, isso se torna mais fácil quando eu tenho o conhecimento teológico, quando eu conheço um pouco a história. Normalmente, é importante que todas as vezes que vocês forem estudar um corpo textual da Bíblia, é importante vocês saberem o que aconteceu, dependendo da palavra, antes e o depois, porque muitas das vezes o que está sendo lido naquele momento não vai dar tanto sentido, porque ele tem que ter um sentido atrás, para me poder dar um complemento e um sentido para minha sinalização, tá bom? Então vamos lá agora. Nós já entendemos aí um pouco o corpo textual, agora nós vamos fazer a finalização. Lembrando que nós vamos fazer cada verso e vamos voltando dos anteriores, tá bom? Isso, depois eu dei uma olhada aí, tem vários outros nomes também, tá? Todos esses aí eu já conheci também, tá? Com esses nomes diferentes aí, tá? Então vamos lá, irmãos. Vamos dar continuidade aí, tá? Na nossa aula. Diz assim, então, primeira coisa que nós temos que saber, lembra de segundo reis, ó, segundo reis. Lembrando que aqui é 2, aqui é número quantitativo. Eu preciso usar o número de colocação, que é o número ordinal. Então, os ordinais são esse, não é esse, tá? Ordinais é assim. Essa é a posição, tanto dos cardinais quanto dos ordinais. Então, ó, segundo reis, capítulo 5, do verso 20 até o 27.
lembrem, tem intérprete que às vezes a gente empolga, tá? Nós, como intérprete, como aluno, capítulo 5, só que é capítulo, peraí. Lembrando que aqui na cultura surda não é 5, é peraí. Tá? Então, ó, capítulo 5 não, é 5, lembra do 5 em libras, tá? Então, ó, capítulo, tem esse sinal de capítulo, tem esse sinal de capítulo, tá? Eu uso esse capítulo aqui porque na minha instituição usa esse capítulo, tá? Então, eu uso esse capítulo aqui, que ele é mais visual, tá? Na nossa instituição aí, certo? Então, vamos lá. Então, capítulo 5, do verso 20 em diante. Primeira coisa que nós temos que saber aí, Gease é atacado de lepra. Irmãos, sinal de Gease, mão em G, na barriga, certo? Porque lembra que Gease, ele era servo de Eliseu, tá? Então, ó, primeiros sinais que a gente vai aprender aqui, Gease, todo mundo comigo, mão em G, vocês vão pôr aqui, ó, na barriga. Lembra do sinal de primo? É o mesmo sinal de primo, só que de ponta cabeça, tá? Eu vou fazer esse aqui, ó. Então, ó, Gease, posso fazer aqui, como posso fazer aqui, tá? Normalmente, o sinal de servo, ele é aqui, ó, tá? Que é próximo aqui, tá? Então, ó, eu faço isso aqui, certo? Então, ó, servo, tá? Então, ó, a mão em G, assim, tá? Cuidado que não é a mão em L, tá? É a mão em G batendo na barriga. Esse é o sinal de Gease. O sinal de Eliseu, vocês vão pôr uma mão em S, uma mão em S e uma mão em E, fazendo aqui, ó, batendo aqui, ó. Eliseu, Eliseu. Por quê? Lembra o sinal de apoio, substituto, de substituição? Lembra que Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. Lembra o sinal de Elias? Esse aqui é o sinal de Elias, ele foi elevado num carro de fogo, e Eliseu ficou como sucessor. Então, lembra de apoio? Apoio substituto? É esse sinal aqui, ó. Vocês vão fazer a mão em joia e vão fazer isso aqui, ó, que é de apoio ou substituição. Então, o sinal de Eliseu é por causa disso, porque ele substituiu Elias, ou ele ficou como apoio de Elias, ou ele foi o sucessor de Elias. Então, o sucessor é mão em S, mão em E, batendo aqui. Bom, Gabriel, se eu fizer a mão em A e bater aqui, dá a mesma coisa? Dá a mesma coisa, tá? Uns fazem assim, outros fazem assim, outros fazem assim, tá? Mas desde que seja mão em E batendo na outra mão, tá? Então, esse aqui é o sinal de Eliseu. E Naamã, sinal de lepra. Esse sinal aqui de lepra, ó. Só que antes de eu fazer a lepra, eu preciso fazer sinal de enfermidade. Tá? Então, ó, enfermidade, ó, lepra. E eu faço aqui com a cara. Lepra, lepra, tá? Então, o sinal de Naamã é a mão em N, fazendo o mesmo sinal, só que em N, tá? Então, Naamã, isso aqui, ó, eu faço isso aqui, ó, tá? Naamã, tá? Então, vamos lá, os 3 sinais importantes desta palavra. Primeiro sinal, Gease. Segundo sinal, Eliseu. Terceiro sinal, Naamã. Mão em N, eu posso até ficar com o dedinho meio aberto, ó. Então, vai ser uma assim, outra assim. Sinal do patinho, lembra o patinho? Certo? Então, ó, patinho, tá? Esse aqui, ó. Então, vou fazer isso aqui, ó. Naamã, certo? Então, são os 3 sinais importantíssimos que nós precisamos saber aí da palavra, certo? Então, vamos lá, ó. Diz o assunto da palavra, Gease é atacado de lepra. Então, ó, o tema é Gease, irmãs, é atacado da lepra. Tem esse sinal aqui, ó, que é atormentado de lepra. Aí eu ponho lepra, certo? Tem esse sinal aqui, ó, que para o surdo também, esse sinal aqui que ele foi atacado, que ele foi tentado, certo? Só que tem esse sinal aqui de tentação da gente ser tentado, tribulação também. Só que se eu fizer assim, Gease possuiu lepra. Ninguém quer possuir doença nenhuma, tá? Então, quando eu falo atacado, eu faço aqui, ó, foi atacado de lepra, tá? Então, eu posso dizer, ó, ele sofreu de lepra. Porque esse sinal aqui também é para sofrimento, de tentar, de tribulação também, tá? Eu posso pensar nesse contexto também, tá? Então, eu posso fazer, ó, tá? Então, ó, Gease, doença, lepra, atacado. Aí eu posso fazer dessa forma também, que vai ficar a mesma informação, tá? Porém, também, prestem atenção, eu posso fazer isso aqui, ó. Ele, homem, sinal, Gease, ele, ó, possuiu enfermidade, lepra. Só que, porém,
vai depender de surdo para surdo. Quando eu faço aqui, é como se estivesse sendo possuído por algum espírito, por alguma coisa, tá? Então, eu estou dando algumas dicas, mas estou mostrando para vocês que algumas ficam legal e outras não ficam tão legal. Umas combina, dá contexto, outras não ficam tão legal. Então, o que eu vou fazer? Ele, enfermidade e lepra, certo? Ficaria mais simples, tá? Ou vocês faz ele, homem, sinal, Gease, ele, tormentado de lepra. Ou ele, sinal, Gease, enfermidade, lepra, ter. Certo? Eu posso fazer uma dessas duas opções, que são as mais próximas, para ficar claro para o surdo. Como também, irmãos, para quem já está um pouco mais fluente, eu posso fazer homem, Gease, enfermidade, lepra. Também posso dizer só isso, tá? Porque daí o surdo vai querer saber o que tem a ver Gease, o que tem a ver lepra, o que tem a enfermidade. Aí eu vou contar a história para ele, eu deixo uma coisa meio que no ar para ele, que daí ele fica curioso para querer saber qual que é a interpretação que vai acontecer depois, tá? Então eu posso também fazer a sinalização dessa forma. E façam as expressões, ó, prestem atenção nas expressões, ó. Como também, ó, porque lepra, ela faz o quê? Ela faz o rosto, vai perdendo a carne, as coisas, vai consumindo. Então, eu faço, ó, carne, ó, isso daqui, tá? Então, imageticamente falando, certo? Certo? E vamos lá, então. Então, Gease, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a este Ciro Namã, que da sua mão cedesse alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que eu hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Meus irmãos, lembra que o irmão Gabriel explicou aqui para trás uma história e nós estamos dando continuidade de outra? Nesse caso, então, Gease, moço de Eliseu, o que vai acontecer? Eu vou, se eu só narrar o que o irmão está falando, é aquela sinalização literária. É aquela sinalização que eu sinalizo sem se preocupar com as informações, sem se preocupar com os detalhes que estão por detrás. Eu vou sinalizando e deixo o irmão na pregação, lá na hora que ele estiver pregando, ele vai dando sentido e vai dando contexto e eu vou sinalizando isso. Porém, hoje, nós estamos estudando primeiro antes a história. Nós entendemos a história. Então, como que nós vamos construir esse verso 20? Sabendo da história que eu já expliquei anteriormente. Então, quando fala, então Gease, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a este Ciro. Como que eu vou fazer? Então, Gease, ele pensou. Olha como eu vou essa palavra. Então, eu posso fazer isso, tá? Por quê? Porque na Gease, ele estava pensando, nesse caso aqui, nesse verso aqui, o que Gease estava pensando? Ele falava, puxa vida, Eliseu não aceitou que esse Ciro, que esse Naamã veio entregar, eu vou lá até ele e vou pedir, ó, vive o Senhor, que hei de pedir para ele que ele me dê essas coisas para mim, eu vou correndo atrás dele e vou pegar. Então, Naamã estava pensando, então, eu posso dar esse sinal de passado, eu não uso. Eu vou falar, eu, Gabriel, falando. Eu não tenho costume de falar passado, porque tudo que aconteceu na Bíblia está no passado. Tudo que aconteceu na Bíblia já está no passado, tá? Então, às vezes eu falo passado, aí dentro da história tem um outro passado. Como que eu vou fazer esse outro passado se eu já fiz um passado uma vez, tá? Lembra que no nascimento de Jesus, o anjo falou a José, porque lá no passado, os profetas, Deus revelou, explicando que no futuro teria uma mulher virgem que daria luz a um menino. Então, veja que dentro desse passado já teve um outro passado. E eu tenho que tomar cuidado com esses passados aí, tá? Então, como ficaria, então, o verso 20 para nós entender? Então, Gease, moço de Eliseu, homem de Deus. Então, Gease, perdoa, então, Gease, servo de Eliseu,
certo? Disse, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão desse alguma coisa. Assim, então, Geazi, servo de Eliseu, ele pensou, olha, então Eliseu, não aceitou as coisas que ele, Naamã, desejava dar para ele, e aí eu faço aquela expressão de tipo assim, o que, que ele está arrumando, tá? E aí o que, que eu vou fazer? Depois dessa parte, eu falo aqui, ó, que deste alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que eu hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Então, o que, que eu vou fazer, irmãos, para a gente resumir o verso 20? O que, que eu faria? Todo mundo comigo, ó. Então, o homem Gease, que era servo de Eliseu, ele pensou, então, ele Eliseu não aceitou as coisas que Naamã ia dar para ele. Olha, pensando bem, eu vou correndo, vou lá encontrar com ele e eu vou pedir para ele as coisas para mim. E olha o segredo. É como se eu estivesse contando uma historinha e colocando vocês na história. Eu estou incorporando cena, mas como processo narrador e com incorporação de cena. Porque olha aqui, quando eu olho para vocês, eu estou pensando, eu vou lá, eu vou fazer isso. É como se Gease estivesse imaginando o que ele ia fazer e ele não fez. Pois ele estava imaginando na cena. Então, imageticamente, como que ficaria? Prestem atenção. E vou aceitar as coisas para mim. Foi isso que aconteceu no verso 20, certo? Foi isso que aconteceu no verso 20. Eu posso fazer desta forma, como também, tá? Eu vou dar várias dicas, como eu comentei. Qualquer dúvida, vocês anotem. Lá no final, vocês perguntam para não sair na gravação, tá? Mas, meus irmãos, eu posso fazer desta forma ou simplesmente o mais simples, porque eu sei que tem alunos que estão começando agora e que têm mais dificuldade. Eu posso fazer o mais simples. Como que seria o mais simples? Então, tinha esse moço, o sinal desse moço, Gease, ele era servo do homem Eliseu. Então, ele pensou no quê? Que Eliseu não desejou as coisas que o homem Naamã ia dar, mas ele pensou em ir encontrar Naamã e pedir as coisas. Posso fazer assim, que é uma forma bem simples, tá? Esse é o mais simples que ficaria a sinalização. Porém, eu não opto em pôr esse aqui, pontuar a pessoa, tá? Eu vou fazer uma forma que eu sinalizaria, e aí vocês ficam livres para escolher três ou essas quatro opções que eu passei para vocês, tá? Eu faria assim, ó, prestem atenção. Na hora lá do tema, né, a gente já fez o tema, não vai começar. Então, Geazi, moço de Eliseu, eu vou fazer. Eu faço isso, eu vou lá, eu vou pedir para ele dar para mim, tá? Então eu vou ficar nessa, tá? Eu vou sempre mostrar várias opções, mas eu vou optar por uma que é a que eu me identifico mais e a que eu acho mais bonito, tá? Então todo mundo comigo, mas eu quero que vocês façam as expressõezinhas também, tá? Ah, irmão Gabriel, precisa exagerar? Não, aqui nós não estamos na igreja. Eu quero que vocês exagerem, eu quero que vocês sintam a sinalização, porque o segredo de uma sinalização não é o tanto que você sabe, mas é o tanto que você consegue mostrar, tá? Eu acho que o segredo maior da Libras não é eu ser tão fluente, mas é eu ser abusado com o que eu estou sinalizando. E ser abusado é no sentido aqui, ó. Veja que eu fui um pouco mais abusado na interpretação, tá? Mas eu vou devagar, porque eu corri um pouquinho. Vamos lá, que eu vou devagar para vocês entenderem. Ó, prestem atenção, todo mundo comigo, ó.
certo? Esse ficaria no verso 20, tá? Vamos para o verso 21, senão não vai acabar com a aula meia-noite. Eu não tenho pressa, tá bom? Vamos lá, então. Ó, no verso 21 fala assim, ó. Porém, viu o Senhor que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe, vai tudo bem. Aqui vai resumir uma coisa simples. Então eu falo, posso usar o classificador. Então, ó, e ó, olha o meu corpo. Eu vou sair correndo atrás, ó. Eu vou mostrar com o meu corpo, porque, ó, Geazi, ou Naamã, ele tá indo na frente, eu vou fazer isso aqui, ó. Até aqui o estudo só vai ver o classificador, aí depois, mas ele vai perceber que eu fiz assim, ó. Ou assim, tá? Normalmente eu não uso assim, porque assim é como se fosse duas pessoas, tá? Eu posso fazer assim como duas. Aqui eu posso fazer uma, assim eu posso fazer uma. Para mim fazer isso aqui, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Geazi lá na frente, ele, ó, correndo. Mas não precisa vocês se sacrificarem tanto. Faz o simples, ó. Foi, ó. Foi para encontrar. E quando ele estava indo encontrar, então fala, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrar com ele. Vai precisar saltar do carro? Vai precisar saltar do cavalo? Não, prestem atenção. Quando eu falo que Geazi, ele foi, então ele, ó, incorporei Geazi. Da minha esquerda para minha direita é Geazi. E uma das coisas que eu prezo e peço para vocês terem também essa atenção, quando eu estou olhando para o meu lado direito, no caso, o que eu olhar para o lado direito aqui, irmãos, eu preciso que vocês marquem personagem. E o surdo não precisa ver o que está passando na minha mente, ele precisa saber o que está saindo nas minhas mãos, tá? É importante que na hora que eu jogo para o meu lado direito, eu demarco alguma coisa para ser o Geazi, perdoa, para ser o Naamã, e alguma coisa quando eu olho para o meu lado esquerdo que seja Geazi, tá? Então aqui, ó, quando eu estou olhando para cá, eu estou olhando ali para um objeto que está ali no meu lado esquerdo, no meu lado direito. Quando eu olho para o meu lado esquerdo, eu estou vendo outro objeto. Por quê? Quando eu olho aqui é Naamã. Quando eu olho para lá é Geazi. Eu não posso olhar aqui Geazi, depois eu volto aqui já é Naamã, aí na hora que eu volto para lá, Naamã já está lá, Naamã não para. Mas por que Naamã não para? Porque vocês não demarcaram o personagem. É a mesma coisa quando eu estou no culto, que uma hora eu ponho Deus aqui, outra hora eu ponho Deus aqui, outra hora Deus está aqui. Tem hora que a gente não sabe nem onde Deus está. Né? Eu brinco, eu falo, o homem não para, o homem está a todo vapor lá no céu. Mas por quê? Porque nós que não demarcamos o personagem, a partir do momento que eu demarquei, ó, toda vez vocês vão ver, quando eu falo de Deus e Jesus, eu olho sempre para o mesmo lugar. Porque eu já demarquei na minha casa. Quando eu comecei Libras, na minha casa, quem ia na minha casa, falou assim, nossa, o Gabriel é louco, ele é fanático na Libra mesmo. Sabe por quê? Um dia, minha casa estava parecendo, com todo o respeito, com todo o carinho, mas estava parecendo uma casa de idólatra. Na minha casa eu imprimi papel, Jesus, escrevi Jesus e Deus, colei lá em cima, lá na parede, lá em cima. E toda vez que eu estava dando aula, ou que eu estava sinalizando em casa, eu olhava sempre para os mesmos bonecos, tá? Até aqui na aula, porque eu tirei, porque esses tempos eu tenho gravado bastante vídeos, então eu tirei, mas eu mandei para os irmãos, depois quem quiser também, me manda mensagem e eu encaminho para vocês. Vejam, eu tenho isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu colo esse aqui no meio, certo? Os irmãos que são os alunos mais antigos sabem, eu tirei esse dia porque eu tô gravando bastante vídeo, então eu tive que tirar. Então, ó, tem esse aqui que eu ponho o personagem, ó, narrador, meio, olhar, igreja. Então, o que que eu faço, irmãs? Eu mando para os alunos, e quando o aluno tá tendo aula comigo, ele põe aqui no meio, ó. Ele põe aqui no meio, deixa esse aqui na frente aqui para mim não ver, certo? Coloca esse aqui no meio, aí fica no meio narrador. Depois tem o lado esquerdo, aí o aluno põe o lado esquerdo e põe o outro lado direito. Na minha casa eu fazia isso, irmãos. Por quê? Porque eu venho lá, ó, colo aqui, ó, no lado esquerdo, colei do lado esquerdo. Aí eu venho lá, coloco no meio, e depois eu venho e colo o outro do lado direito, certo? E qual que é a ideia? Quando eu estou falando, no caso aqui, eu falei que estava Naamã e estava Geazi. Um aqui eu escrevo Naamã, e o outro aqui eu ponho Geazi. A história começou no meio. A história começou no meio. Nós começamos aqui no meio. Então eu falei assim, então, o homem, Geazi. Então o meio é narrativa. Olhar igreja. Olhar surdo. Então ele está no meio, tá? Então o que que vocês vão fazer? Prestem atenção como o Gabriel, tá? É aquilo que eu falei, tá? Eu vou ir mais compassado, mais devagar, se eu estiver correndo, vocês fazem um sinal assim, ó, calma, 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 calma. Mas, ó, prestem atenção, vocês vão pegar aí para mim, para a gente dar continuidade na aula, para vocês absorver melhor a ideia, peguem aí
3 objetos. Eu vou pegar aqui, ó, o meu mouse, vou pegar aqui a carteira e aqui o meu microfone vai ficar no meio. Peguem para mim 3 objetos. Isso quem quiser participar e abrir um pouco mais a mente nessa parte do imagético aí, tá? Mas peguem 3 objetos para mim aí. O que vocês vão fazer? Prestem atenção. Com os 3 objetos, o que eu vou fazer com os 3 objetos? Eu vou pôr um aqui, certo? Eu vou pôr um objeto do meu lado direito e vou pôr um outro objeto do lado esquerdo, tá? Então vai ficar um objeto do lado direito, um objeto do lado esquerdo. Então, irmãos, olha o lado direito, olha o lado esquerdo, ó. Olha aqui, ó. Virei aqui e virei aqui, certo? Foram esses 2 objetos que eu virei, um para cá e o outro para lá, certo? O que vai acontecer agora? No caso, por enquanto, eu não vou incorporar nenhum nem outro. Eu estou sendo quem? Narrador, eu estou no meio. Então, o narrador vai falar, então, Gease, que era o servo de Eliseu, ele pensou. Quando eu pensei aqui, olha só o que eu fiz com o meu corpo. Eu virei meu corpo lá para a direita. Então, aqui eu já incorporei cena. Eu fiz o processo anafórico, eu incorporei o personagem, tá? Então, todo mundo comigo. Ó, então, primeiro, Gease, servo de Eliseu, ele pensou, ó, já virei. E aí vocês vão olhar para o objeto que vocês colocou lá na direita. O objeto lá da direita, você vai falar assim, ó. O que a gente vai falar para o objeto lá da direita? Vou pensar para o objeto da direita e vou falar assim, olha, então, lá o objeto da minha esquerda, que é Eliseu, eu vou apontar lá para o objeto da esquerda, ó. Ele, Eliseu, não aceitou as coisas que ele, da minha direita, que era Naamã, quis entregar para ele. Aí, para quem que o homem quis entregar? Foi para Eliseu, não foi para Gease. Então, veja que eu peguei o objeto da minha direita e peguei o objeto da minha esquerda. Então, eu aqui no meio falei que ele, Naamã, queria entregar para o objeto da minha esquerda as coisas, mas ele não aceitou. Eu vou lá, eu vou correndo atrás dele e vou pedir para que essas coisas ele me dê. Aí veja que o deu foi para mim, já não foi para Eliseu. Veja que para o sul isso é visual. Certo? Então, ó, tá um objeto na minha direita, um objeto na minha esquerda. Vamos trabalhar com esses objetos e nós vamos olhar para esses objetos daqui para frente, tá certo? Então, vamos lá no verso 21. E foi Gease em alcance de Naamã. Então, ó, vou fazer ele indo e, ó, vou fazer ele indo. Vou fazer ele indo. E estou indo atrás de Naamã, certo? E aí eu posso até colocar, acrescentar. Então, ó. Ele foi encontrar Naamã. E aí eu faço aqui, ó. E quando eu faço isso aqui, fala, Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse, vai tudo bem. O que a gente vai fazer aqui agora? Quando eu estou indo aqui, meu corpo, meus irmãos, da minha esquerda para a minha direita é Gease. Mas Naamã viu, parou e falou, tá tudo bem com você, Gease? E aí, ó, da minha direita para a esquerda sou Naamã. Nesse diálogo, nesse momento agora, da minha esquerda para a minha direita é Gease. Da minha direita para a minha esquerda é Naamã falando, tá? Então, quando eu vou até lá, voltando do verso 20 e o verso 21, ficaria todo mundo junto comigo. Então, Gease, servo de Eliseu, ele pensou, puxa vida, Eliseu, não aceitou as coisas que Naamã ia entregar para ele? Olha, tive uma ideia. Eu vou lá, vou encontrar com ele e vou pedir para que essas coisas ele me entregue. Então, Gease, ó, ele foi encontrar com Naamã e ele foi correndo. Então, Naamã viu e perguntou, tá acontecendo? Tá tudo bem com você? E aí eu tô sendo Naamã perguntando. E aí ele perguntou, vai tudo bem com você? Eu só vou fazer, tá tudo bem com você? É isso que eu vou fazer. Só que daí lembra do objeto que eu falei para vocês? Eu vou olhar para o objeto. Tá tudo bem com você?
posso pôr ele aqui, posso pôr ele aqui, eu gosto de pôr aqui por causa dessa reta da câmera, tá? Então, ó, posso dizer que tá tudo bem com você, saúde, tá tudo bem? Certo? E aí no verso 22, diz assim, ó, e ele disse, tudo vai bem, meu senhor me mandou. Irmãos, quem era o senhor dele? Eliseu. Então você fazendo, meu senhor me mandou. Não, aí fica o português sinalizado. Eu já sei que o senhor de Gease era Eliseu. Então, quando ele fala no verso 22, e ele disse, tudo vai bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas, da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestido. Meus irmãos, nesse caso aqui, não precisa exatamente eu falar desta forma, eu preciso só mostrar a informação. Então, lembra que eu comentei que da minha direita para a minha esquerda é Naamã. Da minha esquerda para a minha direita é Gease. Então, ele, Naamã, perguntou, tá tudo bem com você, Gease? E Gease falou assim, ó, sim, ó, tá tudo bem comigo, ó, tá tudo bem. Mas agora, lá, o meu senhor, mas aí precisa fazer isso? Não, ó, não, ó, tá tudo bem. Mas agora, Eliseu pediu para que eu viesse aqui para falar com você. Porque agora chegou lá, ó, 2 moços de uma montanha distante. E eles estão precisando de guarnições, ó, estão precisando de coisas. Aí ele vai falar qual que é as coisas que estão precisando. Ó, 2 mancebos, filhos dos profetas da montanha de Efraim. Ó, agora chegou 2 mancebos. Mancebos quer dizer 2 moços. Ó, chegou agora 2, ó, moço da montanha bem distante. Precisa eu pôr Efraim? Tem um sinal, Efraim tem um sinal da montanha de Efraim. Mas eu não lembro o sinal de Efraim. Eu vou fazer Efraim? Não, porque, exemplo, você fazer a montanha Efraim. Como é um nome masculino, pode ser que seja o nome dos moços. Porém, dependendo do irmão que está lendo, não dá tempo. E nesse caso, a montanha ela nem é tão importante na sinalização, o nome dela. Mas eu posso fazer a montanha. Então, como que ficaria o verso 22? Então, ó, tá tudo bem, ó, eu tô bem, sim, ó, tudo bem. Mas aí, o que que eu vou fazer? Quando eu falo que tá tudo bem, irmãos, depois não só policinha aí no microfone, eu tô vendo que tem algum microfone aberto, eu tô aberto aqui, então não vou conseguir ver quem tá, tá? Então, se tiver algum irmão com o microfone aberto, desliga para mim, por favor, para não dar microfonia, senão também desaparece o professor e aparece na gravação também. E se for alguma dúvida, anota e me pergunta no final da aula, tá bom? Irmãos, então vamos lá, ó. Então, verso 22, ficaria como? Perdão. Peraí que eu vou... Ah, como assim? Então, ó. Aí eu faço, e tá precisando das coisas, tá? Deixa eu só aceitar alguns alunos aqui. Irmãs, e aí fala, ó. 2 filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestidos. Irmãs, 2 talentos de prata. Lembra que eu comentei que 2 talentos de prata era moeda, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, pode me dar, ó, prata, prata. Lembra do sinal de prata? Então, você quer me dar prata também, ó, vestidos. Posso fazer pratas, vestidos, posso acrescentar o sinal de ouro, tá? Embora não esteja falando, eu posso dar sentido ao que ele estava falando, tá? Veja que aqui eu enxuguei filhos dos profetas, eu não preciso fazer, tá? Eu posso enxugar a informação. Ó, agora, lá, ó, chegou 2 moços da montanha distante. Veja que eu não precisei fazer nada de Efraim, eu só fiz montanha bem distante, ó. Aí esse sinal aqui, ó, bem longe, ó, ou, ó, com a língua, ó, bem longe. E a minha expressão, ó, eu fechei a sobrancelha, ó, bem distante, certo? E aí fala, dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de vestido. Então, ó, por favor, eu queria que você me desse prata também, vestido ou roupa. Posso fazer isso aqui, ó, tá? Isso porque tinha valor naquela época, tá? Ou faço isso aqui, certo? Então, vamos lá.
verso 20, 21 e 22. Todo mundo comigo, certo? Então, ó. Então, o moço Geazi, ele pensou, puxa vida, ele, o homem Eliseu, não aceitou as coisas que ele, Naamã, quis dar para ele. Como assim? Ah, eu tive uma ideia. Irmãs, ó, ideia. Tá, então, ó, eu ponho a mão na testa e faço aqui. Ó, olha o que eu vou fazer. Eliseu pediu para você me dar as coisas. Eu vou lá. Então, eu vou lá. Quando eu falo eu vou lá, eu estou sendo Geazi. Aí o narrador, que vai vir aqui para o meio, vai falar assim, ó, então, Geazi foi encontrar com Naamã. E ele estava indo, então Naamã olhou para ele e falou, ô, tá tudo bem com você? Aí, daqui para lá agora é Naamã, e Geazi falou assim, sim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas, ó, agora, Eliseu pediu para mim vir aqui para falar para você. Que agora mesmo. Lá, ó, chegou dois moços de uma montanha bem distante. E ele pediu para você nos dar prata também, vestido, roupa, por favor. É isso que ele está falando no verso 22. E diz, e disse Naamã, se servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestido, e pôs-os sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Levaram diante dele, quer dizer, ele levou junto com ele, tá? Então, o que eu vou fazer? A informação do verso 23, eu vou fazer simples, desta forma. Ele disse Naamã, ser servido tomar 2 talentos. Eu vou fazer, sim, ó, eu vou te dar, sim. Não precisa fazer nada de talento, porque lembra que talento nesse caso aqui, irmãos, talentos lá no passado tinha uma moeda, ou também talentos era um peso, era uma medida de peso, tá? Quando ele falou assim, eu vou te dar um talento, quer dizer que era uma medida, um peso, tá? Então tinha 1 talento, 2 talentos, então era uma medida, tá? Exemplo, vamos supor que um talento fosse, 1 quilo, 500 gramas, 800 gramas, então era isso que ele estava falando, de peso também, tá? Então tinha as moedas, que era talento, e também tinha talento em pesos também, tá? Então, é importante, o que eu posso fazer nessa palavra? Sim, ó, essas coisas eu vou te dar. Porque lembra que ele tinha pedido, ó, eu peço, por favor, ó, ele me pediu para pedir para você. Sabe o que, ó? Ele pediu isso aqui, pediu prata, pediu roupa. Você dá? Sim, eu vou dar sim, eu te dou sim. Eu te dou a prata, te dou a roupa, eu te dou sim. Aí, irmãs, veja que eu enxuguei a informação. Quando Naamã fala, e veja que eu não falei, então, Naamã falou, não, ó, aqui já é Naamã falando. Eu só viro essa primeira linha que está falando, e disse Naamã, ser servido tomar 2 talentos, e incitou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestido, depois sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Eu vou fazer, sim, ó, eu vou te dar. Então, Naamã preparou as coisas e deu para 2 moços ajudar Geazi levar. É isso que eu vou fazer na interpretação. Presta atenção como que ficaria, ó. Então, Naamã preparou as coisas, a prata, as roupas, e entregou para 2 moços ajudar Geazi a carregar. Veja que daí eu não preciso ficar preso ao que está escrito. Eu preciso mostrar a informação daquilo que está escrito, tá? Então, nós vamos fazer o verso 23 dessa forma. Aí eu posso fazer isso também, certo? Então, vamos lá. Verso 20, 21, 22 e 23, certo? Vamos lá, ó. Eu não vou falar, só vou sinalizar se vocês olhem para mim aqui, tá? Porque agora
Quando a gente fala, nós perdemos a qualidade das expressões faciais e corporais, tá? Então, eu vou até tirar óculos para vocês verem um pouco melhor, tá? Depois eu coloco, se não me dá dor de cabeça. Mas, ó, presta atenção um pouco nas minhas expressões e eu quero que vocês trabalhem essas expressões também junto comigo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Veja que ficou assim, tá? E aí depois, fala assim, ó. E chegando, os quais levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. O que vai acontecer aqui agora? É simples. O que aconteceu nesse cenário no verso 24? Ele, Gease e aqueles dois moços que foi com ele, meus irmãos, chegaram até a casa de Eliseu. Quando chegou lá, eles descarregaram tudo aquilo que ele recebeu na casa e depois Gease despediu dos homens, os homens foram embora. Então, o que eu vou fazer? Olha, presta atenção, lembra que eu falei assim, ó, vocês vai lá, apoia ele, Gease, vai. Aí eu vou olhar para frente, postura de narrador, e falar assim, ó, porque foi isso que Gease fez, ele escondeu as coisas. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Escondeu. Então, o que eu vou fazer? Quando eu falar, ó, vai, vocês dois moços, vai lá, apoia Gease, ajuda ele a levar. Então, ó, apoia Gease e levar. Veja que eu não fiz ajuda, eu já mostrei a ajuda, certo? Então, ó, apoia e leva ele. A ajuda foi visual, eu não precisei fazer apoia e ajuda levar. Aí é português sinalizado, ó. E para onde que ele vai? Para lá. Lembra que Gease saiu correndo daqui para lá? Então, não assim, vai, que daí é contramão. Se Gease veio da minha esquerda para a minha direita, Gease tem que voltar da direita para a esquerda, lembrem disso. Porque se Gease saiu correndo daqui para lá, Gease não pode voltar para lá, Gease tem que voltar para cá. Isso aí é importante vocês perceberem também, e muitas das vezes nós não percebemos no meio do processo. Claro, é tanta coisa, né? Expressão facial, corporal, ainda mais aí tem que reparar o lugar, ida para lá, para cá, nós ficamos meio atrapalhados mesmo. Mas vamos lá então. Então, quando ele fala no verso 24, então os três eles foram. E quando chegou na casa, Gease as coisas guardou imageticamente, como eu também posso fazer. Porque foi isso que Gease fez, tá? Irmãos, eu estou acrescentando esse sinal porque foi isso que Gease fez. Ele escondeu, ele omitiu, porque vocês vão ver que depois embaixo ele vai continuar mentindo. Então, eu não vou fazer que ele foi lá e só guardou na casa. Eu vou ter que fazer que ele escondeu e, ó. E a minha cara de malandro, ó. É isso, tá? Eu preciso que vocês explorem um pouco mais as expressões faciais e corporais, porque elas falam muito mais no momento do cenário, tá? Então, quando fala, chegando ele, a altura tomou das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então, ó, os três foram, o Gease foi na frente, os outros dois foi atrás, e quando chegou na casa, as coisas, ó,
Posso fazer sinal de coisas ou esse sinal de coisas, tá? Cada um faz o que for mais fácil, tá? Então, ó, como também, se der tempo, que é o que vai dar, que vocês vão ver que a gente vai conseguir. Vocês dois, obrigado, tchau. Como também eu posso fazer isso, certo? Vamos lá, que já está acabando. Vamos voltar lá do começo de novo, para vocês relembrarem o cenário, tá? Então, ó. Então, o moço Gease, servo de Eliseu, ele pensou, puxa vida, Eliseu, não aceitou as coisas que ele, Naamã, desejou dar para ele. Como assim? Olha, eu tive uma ideia. Eu vou lá, correndo, e vou encontrar com ele. E eu vou explicar para ele essas coisas me dá. Aí eu vou lá. Então, Gease, ele foi encontrar com Naamã. Então, Naamã olhou para ele e perguntou, oh, tá tudo bem com você, Gease? E Gease respondeu, sim, eu tô bem, ó, eu tô ótimo. Mas, ó, Eliseu, ele pediu para me vir aqui encontrar com você. Porque agora mesmo, acabou de chegar dois moços lá das montanhas de Efraim. E eles, ó, precisam de prata e de vestimenta. Eles precisam. Você pode dar? Aí Naamã vai falar, sim, eu posso, eu vou te dar sim. Então, Naamã preparou as coisas, prata, roupa, e chamou dois moços para apoiar Gease levar as coisas. Então, Gease e os dois moços levaram as coisas. E quando chegou na casa, Gease as coisas escondeu. Então, ele despediu dos dois moços. E isso aí eu olho lá para o meu lado direito. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo? E aí, no verso 25, fala assim, então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu, de onde vem Gease? E disse ele, teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Irmãos, o que eu vou fazer aqui agora? Veja que aí ele entrou dentro da casa. Eu posso mostrar essa casa, tá? Como também, se eu não quiser mostrar a casa, eu posso omitir e eu vou mostrar como que vocês podem fazer. Exemplo, então, ó, então, depois que ele despediu Gease, ó, na casa ele, ó, ele entrou de silêncio. Ele entrou ali, ó, tipo, ou eu posso fazer assim, ó, exemplo, ó, desconfiado. Eu gosto muito de magética, então eu faço assim, ó, tipo assim, ó, meio desconfiado, né, pisando ali em ovos para não acordar Eliseu, tá? Então, o que que eu posso fazer? Mas, Eliseu olhou para ele e disse, ô, aí, olha o segredo da interpretação, meus irmãos. Lembra como o Gabriel falou que da minha esquerda para minha direita era Gease, da minha direita para minha esquerda era Naamã. Só que quando eu fiz o processo narrativo, então, Gease, na casa ele entrou em silêncio, o homem Eliseu perguntou, Gease, aí eu usei como narrador, aí o Eliseu assumiu a posição direita e Gease assume a posição esquerda, certo? Vamos lá. Então, ó, que lugar que você foi? E eu ir? Ou eu ir? Ó, irmãos, posta isso aqui, ó.
Eu ir para outros lugares? Não, eu estava aqui presente, eu estava aqui. Não, eu não fui, não. Pô, não, fui, não, eu estava aqui. Aqui. Aí eu posso fazer isso, não, aqui, ó. Não, eu estava presente até aqui. Eu estava aqui, eu não fui para canto nenhum, não. Eu estou aqui presente, tá? Então, o que que eu vou fazer? Voltando um pouco, quando eu despeço, eu estava aqui, certo? Ou nada, tá? Eu posso fazer esse nada igual as irmãs fez, esse nada eu. Ou, porque, irmãos, veja que Geás estava assustado, porque ele foi pego no flagrante, tá? Então, ó, não, eu não foi eu não. Tipo, eu não fui não, eu tava aqui, que eu não saí não. Tá? E aquela cara de assustado, porque ele sabia que ia sobrar alguma coisa para ele, certo? Então, vamos lá, do verso 20 até o verso 25, tá? E mais dois versos nós finalizamos aí, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aí no verso 26 fala assim, ó. Disse eu, teu servo não foi a nenhum lugar, nem para esse lado, nem para o outro. Porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestidos, e olivas, e vinhos, e ovelhas, e bois, e servos, e servas. O que que vai acontecer agora? Meus irmãos, nesse momento, o que que eu vou fazer assim, ó? Porém, ele disse, porventura não foi contigo o meu coração? O que que eu vou fazer? Ah, meu coração foi contigo. Eu vou fazer assim, ó, você não entende, você não percebe que eu estava ligado com você? Posso fazer isso, tá? Quando ele fala que o meu coração estava em você, posso fazer até esse aqui, ó, de empatia. Você não sabe, né? Que nós dois, ó, temos a mesma empatia, a mesma comunhão. Você acha que eu não sei que você foi lá encontrar com Naamã e pediu para ele as coisas? Prata, vestido, ovelha, bois, servos? Você acha que eu não sei? Já vou logo dando fumo nele dessa forma. Veja que eu não preciso ficar preso ao que está escrito, eu preciso mostrar a informação do que está escrito. Então, assim, ó, você
pensa que nós dois, não tem a mesma comunhão, a mesma entronação? Isso, tá, irmãs? Então, ó. Porque, ó, o que tá em você tá em mim, o que tá em mim tá em você. É sinal de empatia. O que você sente, eu sinto, e o que eu sinto, você também sente. Então, tipo, não tem como você esconder de mim, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ó, você, tá? Eu vou apontar aqui para vocês, mas vocês vão apontar para a lateral depois, ó. Você não sabe que nós dois temos a mesma comunhão? Veja que não precisa fazer mesma comunhão, só fazer. Você não sabe que nós dois comunhão é igual? Ó, homem servo, mulher serva. Aí eu uso uma mão para servo, a outra mão para serva. Em vez de fazer homem servo, mulher serva, eu faço, ó, homem servo, mulher serva. Aí eu posso usar e inverter. Só um minutinho. Então, o que que eu vou fazer? Homem servo e mulher serva. Ó, então, eu vou fazer, ó. Posso dizer aqui, ó, coisas várias. Vamos supor que o irmão está lendo muito rápido e não dá tempo de eu falar o que o irmão está falando, eu só vou fazer coisas várias. Ó, eu sei que você pediu coisas várias, ou várias coisas. Eu sei que você pediu, certo? Então, o que que vai fazer? Porém, ele lhe disse, lembra que porém ele lhe disse, eu só vou virar meu corpo. Porventura não foi contigo meu coração? Você não sabe que eu e você, comunhão é igual? Que está em você, está em mim? Você não sabe? E eu sei que você foi lá encontrar com aquele carro. Você foi encontrar com Naamã. Veja que é o conhecimento teológico, tá? O conhecimento que eu tenho bíblico, ele vai facilitar a informação. Lembra que ele foi o meu senhor? Quem era o meu senhor? Eliseu. Quem foi o homem que ele foi encontrar na carruagem? Naamã. Então veja que aqui eu vou usar já o nome. Em vez de falar que você foi lá encontrar com a carruagem, não vou fazer carruagem, que você foi lá encontrar com Naamã. E eu sei que você foi lá encontrar com Naamã, e que você pediu para ele as coisas, vestido, prata, olivaias. Irmãs, olivaias pode ser aí também, tá? Olivaias que é azeite, tá? Naquela época, azeite também era coisa muito rica, importante. Ovelha, olivas, tá? Que no caso aí era vinho, era azeite, vinhos, ovelhas, bois, servos e servas. Se der tempo de eu fazer tudo, eu sei que você foi lá e pediu azeite, vinho, roupa, boi, ovelhas, eu sei. Aí eu faço isso aí, eu sei, tá? Servo e serva. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então, o que ele lá tinha, Naamã, que era a doença da lepra, você, agora, daqui para frente, também vai ter. Também a geração sua. Então, ó, presta atenção. Por causa disso, ou por causa dessas coisas, a enfermidade que Naamã tinha, que era a lepra, você também, a geração, também igual. Posso fazer isso também? Também igual. Vocês lepra, toda a geração sua. E aí ele fala, porque toda a sua semente seguia toda a sua geração para sempre. Veja o que eu vou fazer, toda a sua geração. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. E o que que eu vou fazer? Só faço isso, ó. Ou posso ser narrador. Possuiu. Esse não aqui, ó. E eu já faço que ele ficou branco na hora. Tudo branco. Tá? Branqueou o corpo dele inteiro de lepra. Certo? Então vamos lá. Eu vou fazer devagar, do início até o final. Todos nós vamos fazer.
depois eu vou pôr a palavra. Claro que esses aqui são alguns pontos de vista, tá? Cada um vai ter o seu ponto de vista, ponto de interpretação, tá? Isso aí é no modo geral, tá? Mas eu tentei passar de uma forma simples e uma forma objetiva, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu sim, tá? Então eu posso isso aqui, ó, incorporar cena, tá? Eu falo que quando nós não falamos, parece que vem mais coisas, tá? Parece que fica mais claro, fica mais visual, certo? Eu vou pôr aqui a palavra, eu vou pôr a palavra para nós usarmos juntos agora, tá? Deixa eu só ver aqui onde eu coloquei meu celular. Os irmãos ainda não falem, porque ainda está gravando, tá bom? Eu só vou pegar meu celular aqui para a gente poder sinalizar, só um instantinho. Deixa eu ver por aqui.
Vamos lá, eu vou por aqui, peraí. Vamos lá, segundo Reis 5. Você está se sentindo só? Vamos lá, vou Porém, ele diminuir a disse: velocidade, vive o peraí. Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. Eu estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu. Aqui, peraí. Vamos lá, então, do verso 20. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Tu perdoe o Sidi, servo de Eliseu, Tá dando homem para de ouvir, né? Deus, disse: Não, já tá um eis pouquinho. que meu senhor poupou, e foi dele a uma pequena distância. Não. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E foi Geazi a alcançar Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Estou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pô-los sobre 2 dos seus servos, os quais o levaram diante dele. E chegando ele a certa altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: o servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vamos ver que fica simples, tá? Mas fica bem claro a sinalização no meio do processo, tá? É importante, tá? Nós percebermos